Sejam bem-vindos mais uma vez. Recebi uma ligação em uma noite chuvosa, quando a tempestade rugia furiosamente e a cidade parecia um fantasma envolto em névoa. A voz do outro lado da linha tremia com uma emergência palpável, descrevendo uma presença sinistra que assombrava o porto da cidade. Sem mais detalhes, apenas um pedido desesperado por ajuda. Decidi aceitar o desafio, acreditando que a história poderia ser uma mistura de mito e paranoia local. Entretanto, ao atravessar os limites da cidade sob a chuva torrencial, algo no ar sussurrou advertências que meu ceticismo não pôde ignorar. As ondas batiam suavemente contra os cascos dos barcos ancorados, criando uma melodia monótona que preenchia o ar salgado. O farol, uma lanterna solitária, projetava sua luz trêmula sobre o porto, revelando uma cidade portuária cuja tranquilidade diurna escondia segredos no alto de sua noite. Ao chegar lá, o silêncio pesava no porto deserto. Luzes apagadas nas casas, janelas cerradas como olhos que relutavam encarar a escuridão lá fora. O meu guia local, um pescador de olhar cansado, hesitou antes de sussurrar sobre a criatura que caía como um manto sobre a cidade quando o sol se punha. Com a câmera a postos e o bloco de anotações molhado pela chuva, iniciei minha busca por respostas. Entrevista com os locais revelaram histórias truncadas e olhares nervosos. Cada narrativa se entrelaçava com a próxima, criando um mosaico de medo. Ao anoitecer, as sombras ganharam vida, contorcendo-se nos becos estreitos como serpentes noturnas. Algo na atmosfera mudou, e o farol, que antes era uma âncora de luz, tornou-se uma torre solitária lutando contra a escuridão que se aproximava. Foi durante uma pausa na chuva que vi algo inominável. Uma silhueta sinuosa que se movia nas sombras, deixando um rastro de escuridão por onde passava. Minha câmera, normalmente fiel, falhou em capturar a criatura, deixando apenas uma imagem borrada de uma presença nebulosa. Naquela noite, os murmúrios da cidade foram substituídos por gritos distantes e o eco de um lamento ancestral. Ao desafiar o desconhecido, eu tinha aberto uma caixa de Pandora, cujo conteúdo não podia mais ser contido. Ao fechar a porta do meu quarto na única estalagem ainda aberta, as sombras dançavam nas paredes, uma dança macabra que sussurrava segredos proibidos. Eu, um investigador que desvendava mistérios, agora me encontrava preso em um enigma que ameaçava devorar cada fio de racionalidade que me restava. O porto, outrora meu palco de descobertas, tornara-se a arena onde o inexplicável espreitava nas sombras da noite. As noites seguintes à minha chegada mergulharam o porto em um pesadelo interminável. Sombras sinistras pairavam à beira da minha percepção, rastejando como criaturas noturnas, ansiosas pelo seu próximo ato. Decidi enfrentar a criatura diretamente. Queria vê-la de perto, determinado a capturar algo tangível em minha câmera e encerrar esse pesadelo. Munido de coragem forjada na necessidade, explorei os becos esquecidos e os recantos ocultos da cidade, onde a escuridão se encontrava como uma tempestade prestes a desabar. Foi então que a criatura surgiu diante de mim, quando eu menos esperava, um espectro de sombras e olhos ardentes. A verdadeira forma era indescritível, uma distorção na realidade que desafiava minha compreensão do mundo. Eu tentava fotografar, mas a criatura se esquivava da luz, resistindo a ser aprisionada pelos pixels. Em vez de desaparecer, as sombras se fecharam ao meu redor. Uma presença nefasta pairava, sussurrando promessas sombrias e memórias antigas que ecoavam em minha mente. A criatura, agora uma extensão da própria escuridão, revelou sua natureza ancestral.
Ao confrontar o abismo, compreendi que minha busca pela verdade me havia levado a um terreno proibido, onde criaturas antigas descansavam em seu sono eterno. Meu ceticismo, outrora uma armadura impenetrável, era agora despedaçado, e eu enfrentava a iminência de ser absorvido pela escuridão que investigava. A cidade, uma vez iluminada pela esperança, sucumbia à decadência. Os poucos moradores que ainda restavam vagavam como almas perdidas. Tinham olhos vazios que refletiam o terror que os assolava. Percebi que a minha presença, longe de ser uma solução, era um catalisador para o mal que agora se desdobrava. Então, em um momento de clareza, aceitei a verdade que me foi revelada. A criatura, um guardião de segredos além da compreensão humana, não podia ser enfrentada ou compreendida. Minha jornada, uma busca por respostas, tornara-se um pacto com o desconhecido. Com uma última olhada para a cidade mergulhada na escuridão, parti silenciosamente. O farol, agora apagado, testemunhou meu abandono da cidade que sucumbia às trevas. Minha narrativa, uma confissão ao mundo que duvidava da verdade, permaneceria inacabada, pois algumas histórias acredito que não podem ser contadas sem pagar um preço alto demais. Ao longe, ouvi os uivos distantes da criatura, uma canção de despedida enquanto a cidade portuária se afundava em um silêncio eterno. O meu papel de investigador racional foi consumido pela escuridão, e eu parti, deixando para trás uma cidade envolta em mistérios, além do alcance da compreensão humana. Eu sei o que você deve estar pensando. Deve estar achando que eu sou covarde, que eu deveria retornar, mas se você visse o que eu vi lá, você também desejaria não voltar mais. Mas, pensando bem, quem sabe? Quem sabe tudo isso tenha sido uma espécie de teste e eu volte lá um dia para tentar descobrir um pouco mais daquilo. O que eu sei é que aquela criatura é diferente de tudo que eu vi. Ela é muito mais do que uma aparição fantasmagórica ou alguma criatura inexplicável. Aquilo estava mais próximo de uma entidade. Algo que talvez não fosse do nosso mundo, ou então da nossa realidade. O que será que me espera no futuro? O que será que aguarda aquelas pessoas da cidade do Porto? O que será que aquela criatura pretende fazer visitando a nossa terra?